Amém? Boa noite, meus queridos. Gente, tivemos uma reunião de oração, um culto de oração na quarta-feira abençoado. Eu acho que foi o culto de quarta-feira que mais teve gente. Foi nessa quarta-feira. Foi uma bênção. E eu quero agradecer a Deus. Então, assim, queridos, fiquei muito feliz mesmo de ver a igreja em peso aqui, orando, e nós queremos cada vez mais tornar esse culto cada vez melhor e pretendemos realmente que a igreja, cada vez mais, aqueles que realmente não estão necessariamente trabalhando ou estudando à noite, mas que possam vir. Porque às vezes é assim, eu sei que a gente pensa numa quarta-feira, metade da semana, você trabalhou o dia inteiro, está cansado, né, para vir para o culto, mas todo mundo que vem aqui na quarta-feira trabalhou o dia inteiro. Todo mundo está cansado, todo mundo teve o dia, todo mundo quer ficar em casa, ainda mais se está friozinho, chovendo, né? Aí pior ainda. Então todo mundo quer ficar em casa. Então aqueles que vêm para cá não vieram porque não tinham nada o que fazer, não vieram porque, sei lá, não existe a possibilidade de ficar em casa ou porque não estão cansados do trabalho. Todos estavam cansados, né? Todo mundo fica cansado porque tem que trabalhar. Amém? Então vamos abraçar cada vez mais esse culto de oração, que por enquanto é uma vez por mês, e que todos nós podemos, eu não digo nem pagar o preço, sabe? Eu acho que essa palavra, pagar o preço, é uma palavra tão estúpida. Eu acho que essa igreja contemporânea, levantou cada jargão estúpido, cada jargão, pagar o preço. Pagar o preço. Você vai pagar o preço para vir orar. Aí eu fico pensando, né? O irmão André, do Ministério Portas Abertas, ele fala isso, sobre sacrifício. O que é fazer um sacrifício, pagar um preço por Deus? Quem somos nós para pagar preço? Né? O que a gente tem para pagar preço para Deus? A gente não é nada. O que nós fazemos para Deus é lixo. É lixo comparado ao que Ele fez por nós. Tudo que nós fazemos para Deus não é para pagar preço. É louvor, é adoração, é gratidão. É por isso que nós fazemos. Nunca é para pagar preço. Sabe, se alguém pensa assim, eu vou para a igreja para pagar um preço, está muito equivocado. Nós fazemos porque nós amamos a Deus, porque nós oferecemos esse tempo a Deus como fruto do nosso amor por Ele. E não há preço nenhum a ser pago. Amém? Né? E quando é para assistir o jogo de futebol, do futebol que você ama, você não paga preço, né? Vai com o coração, com a vontade. Agora as coisas é para Deus, vão pagar um preço. Não vai se lascar com o teu preço. Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. O texto que nós vamos trabalhar hoje é longo, comprido. É do versículo 25 até o versículo 71. E se acharem ruim, já emendo mais 3 capítulos aí. Ficamos até amanhã aqui. Vamos trancar a porta, jogar 3 Rottweiler ali naquele corredor. Quero ver vocês saírem daqui. Vamos lá. O título dessa mensagem é O Pão da Vida. João. Evangelho de João, capítulo 6, versos 25 em diante. Vamos orar antes de tudo. Vamos fechar nossos olhos. Santo Deus, Rei do Universo, Deus de quem somos, a quem pertencemos, de onde viemos, para onde voltaremos. Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Deus que tem nos amado. E Deus que nos amará para todo o sempre. Deus que nos selou, que nos salvou, que tem operado todos os dias a sua perfeita e maravilhosa obra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui.
Obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra nessa noite. De apenas lê-la. De ouvir, Deus, no nosso espírito. De comermos cada palavra, cada vírgula contida na tua Escritura. Na Tua revelação para o nosso coração. Deus, fale conosco. Fale conosco, porque nós cremos que a Tua palavra jamais volta vazia. E que nessa noite ela possa encontrar os nossos corações, Deus, e nos transformar para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. É que eu oro. Amém. Então, lembrando o contexto em que essas situações todas estão acontecendo, no momento anterior, Jesus havia curado uma multidão de enfermos e doentes. Ele havia multiplicado alguns poucos pães e alguns peixinhos e alimentado uma grande multidão de quase 10 mil pessoas, ou até mais do que isso, porque 5 mil eram somente homens, fora mulheres e crianças que haviam sido curados. Jesus, um pouco antes disso, anda sobre as águas, a mais ou menos uma distância de 5 quilômetros. Ele anda sobre as águas. Era um momento em que estava havendo muito vento, muitas ondas, e até na célula nós estávamos compartilhando isso, né, na minha casa, a gente falando, né, como é que foi isso, né? Jesus foi o primeiro surfista da história, sem prancha nenhuma, como é que foi isso, né? E essa questão desses mistérios, da forma como a Bíblia relata apenas Jesus caminhando sobre as águas e sem explicar muitas coisas, e sem estar preocupado muito com aquilo, com a forma como a gente verá, e alguns duvidarão dessas coisas, né? E Jesus, então, ele se despede dessa multidão que havia ficado, ele entra nesse barco e atravessa o mar. Porém, essa multidão que havia ficado, quando desperta no outro dia, vai atrás dele novamente, atravessa o mar também atrás dele. Não sei se vão contornando, se vão de barco, mas vão atrás dele. Então, a partir do versículo 25, vocês têm toda essa cena em mente, e aí continua o texto dizendo: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, primeira coisa assim que a gente pode perguntar para o texto é o que havia nesse pão. Porque Jesus fala para eles: olha, vocês vieram atrás de mim não por causa dos milagres que vocês viram. Não foi por causa daquele milagre de uma multiplicação ou de curas que estavam acontecendo o tempo todo diante dos seus olhos. Mas vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram algo que satisfez o coração de vocês. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que Jesus morreu por mim numa cruz. E eu creio que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Eu creio que Jesus ascendeu aos céus. E eu creio que um dia Ele voltará para nos buscar. Essa é a minha esperança. É nisso que eu creio. É absolutamente nisso que eu creio. Quando a mensagem do Evangelho foi apresentada, essa cosmovisão que é o Evangelho, ela fez todo o sentido para mim. E ela alimentou na minha vida algo que nada antes alimentava. O que Jesus está dizendo para aqueles homens ali é mais ou menos isso. Que não há milagres, não há nada que você vê que necessariamente o mantém crendo e o mantém na fé. Mas o que faz a diferença na minha vida e na tua vida
é quando nós nos alimentamos da palavra, que é Ele. Quando a gente se alimenta dele, quando a gente come dele, e mais para frente vocês vão entender por que eu estou falando isso, eles de alguma forma eles se alimentam de algo que vem da parte de Jesus, que é aquela providência, aquela multiplicação naqueles pães que estão ali, que são pães que são frutos do sobrenatural. Então não é o milagre em si, mas é a provisão que vem por meio daqueles pães, chegam até a alma daquelas pessoas, atinge o coração daquelas pessoas de uma maneira que elas se sentem preenchidas na sua existência, preenchidas na sua forma de enxergar o mundo. É assim a fé. A fé, o Evangelho, quando ele entra na minha vida e na tua vida, ele traz esse propósito que nos preenche e a gente finalmente pode dizer, né? Encontrei. Tudo aquilo que eu sempre procurei, finalmente eu encontrei. Por isso que pessoas que abandonam o Evangelho não encontraram o pão da vida no caminho, no percurso. São pessoas que encontraram outras coisas, talvez estavam atrás de milagres. Eu conheci muita gente no Evangelho que conheceu milagres na sua própria vida, não de ouvir falar, mas o Evangelho e o milagre provado nele mesmo, e hoje não estão mais na fé. Hoje não estão mais, mas viram o milagre, e provaram o milagre, e ainda assim não estão na fé. E aí vocês vão entender lá na frente o porquê disso. Por que algumas pessoas veem coisas, veem o milagre, não somente veem na vida dos outros, mas muitas vezes experimentam o milagre neles mesmos. Ele pode visualizar uma cura, ele pode ver coisas acontecendo, e ainda assim é possível que tal pessoa, diante disso, não tenha nenhuma diferença concreta, permanente e durável na vida de tal pessoa. É possível. Então nós devemos tomar muito cuidado na nossa vida, quando a nossa busca consiste em ver coisas, em apalpar certas coisas na nossa vida. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar isso, mas estou apenas dizendo que tome cuidado quando você coloque assim na tua vida, se eu ver, essa semana eu estava meio pirado da cabeça. Eu estava passando por algumas crises emocionais e algumas coisas do pânico estavam querendo voltar. E aí eu comecei a orar e falar para Deus assim. Eu fui pregar numa igreja. Eu vou cortando, não termino a frase, vou emendando outra que não tem nada a ver com a primeira. Estou meio endemoniado, sei lá o que é isso. É porque vai lembrando, depois vocês vão entender por que eu estou fazendo essa emenda toda aqui. Eu fui pregar numa igreja e uma menina chegou para mim e falou assim: Pipe, a hora que você estava pregando, eu vi 2 anjos do teu lado. Um anjo de cada lado. Eu ouvi aquilo, falei: amém, querida. Obrigado por compartilhar isso comigo. Aí eu no carro, conversando com a Kátia, falei assim: amor, aconteceu isso. O problema disso, sabe o que é? É que há um tempo atrás eu conheci uma pessoa que, não de mim, mas de outras pessoas, falava a mesma coisa. Olha, quando vocês estavam tocando, eu vi um anjo à esquerda e um anjo à direita. E essa pessoa foi praticamente convidada a se retirar da comunidade de Gólgota, porque ela era uma pessoa muito mentirosa, e ela conseguiu levantar uma mentira dentro da igreja que quase destruiu a igreja na época. Daí assim, quando você experimenta certas experiências na tua vida que místicas e advém de uma pessoa que não tem um caráter transformado, isso causa coisas em você. Isso causa coisas em você. Aí a minha questão era assim, que eu perguntava para Deus assim: Deus, tudo bem, se o Senhor quer
Eu creio que os anjos estão ao meu derredor, me cuidando, me guardando o dia inteiro, né? Falei, mas por que mostra para ela? Por que não mostra para mim? Eu não tenho problema de ver anjo. Não quero ver demônio. Satanás eu não quero. Mas um anjinho, né? Meio Brad Pitt, bonitinho, assim, a gente... Quem dera sonhar com um desse, né? Imagine. Mas, assim, é apenas uma questão disso. E aí uma coisa que eu senti muito forte no meu coração. Falei assim, você realmente precisa disso, Pipe? Nessa altura da tua vida. Na altura da tua vida. Você precisa mesmo que eu te mostre isso na tua vida. Que eu estou contigo o tempo todo. O que precisa acontecer para que você entenda isso? O que precisa acontecer para mim e para você, que você não entendeu ainda, que precisa ser palpável, que você e eu compreendamos de que Deus está conosco o tempo todo? Que há anjos. Você precisa ver o anjo para acreditar que tem um anjo te guardando. Você precisa ver literalmente Deus para crer que Deus existe. O que precisa acontecer na minha e na tua vida? Porque eu vi muita gente que quis ver e viu e hoje não está mais. E eu praticamente nunca vi muita coisa. Vi mais demônio do que anjo na minha vida. Anjo eu nunca vi nenhum, mas Satanás, meu Deus do céu. Eu fico questionando, falei, Deus, por quê? Não quero ver demônio, eu quero ver anjo. Mas não, nessa altura do campeonato, por que você precisa? Então há coisas que a gente tem que tomar alguns cuidados na nossa vida, porque a gente pode estar se utilizando de visualizar certas coisas apenas como essas pessoas. A gente pode pensar assim, se eu ver um anjo, eu vou voltar a orar, vou voltar a ler mais a Bíblia, vou voltar a jejuar, vou voltar a fazer certas coisas, se algo sobrenatural acontecer na minha vida. E por isso o Senhor me perguntou, nessa altura do campeonato, você precisa mesmo dessas coisas? O que é preciso mais? Aqueles homens então vão atrás porque algo na vida deles acontece quando eles comem daquele pão. Eles sentem uma ansiedade sendo preenchida por esse alimento que veio da parte de Jesus. E o versículo 27 continua dizendo assim, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, vocês comeram um tipo de comida que vocês voltarão a ter fome. E ele está dizendo assim, olha, vocês não devem viver a vida de vocês em função das coisas desse mundo. A vida de vocês tem que viver em função das coisas que são eternas, que duram para sempre. Não das coisas que você vê de modo passageiro, porque a gente pode ver um milagre de modo passageiro. Essas coisas são passageiras. Não haverá milagres no céu. Mas há coisas que são eternas e que nós temos que buscar na nossa vida, e entre elas é o pão da vida. A partir do versículo 28, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, só um pouquinho que Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, olha só, como é que é essa vida quando você vive uma vida de ver coisas, de buscar coisas que não são necessariamente o Deus Todo-Poderoso? Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Meu Deus do céu! Jesus tinha curado uma multidão de pessoas que estavam doentes.
Ele havia expulsado legiões de demônios das pessoas. Ele havia ressuscitado mortos. Ele havia feito cegos enxergarem. Ele havia feito paralíticos andarem. Ele havia multiplicado os pães. E essas pessoas ainda vêm perguntar: que sinal miraculoso você vai fazer para provar? Em outras palavras, nada do que Jesus havia feito foi suficiente. Isso demonstra o seguinte, meus queridos, que o milagre não é suficiente para gerar em mim e em você uma fé duradoura. Não é. Os sinais seguirão aqueles que creem. É porque nós já cremos, porque nós já temos confiança no Deus do milagre, é que a gente vê milagre. E quando o milagre acontece, é normal. Aquilo não deveria nos surpreender. Não é que Deus existe? Era porque eu creio que Deus existe que o milagre aconteceu. E não porque eu não acreditava e o milagre aconteceu, então agora eu passo a crer porque o milagre existe. Não. Então, por ver isso acontecendo não somente na Bíblia, mas acontecendo na minha vida, eu já vi tanta gente, isso que já viu o milagre, e hoje está no colo do Satanás. E eu sei de gente que nunca viu nada, não viu nenhuma gripe sendo curada, e ainda crê, e ainda segue a Deus. Volto a falar, o milagre segue aquele que crê. Amém? Não é o milagre que gera a fé, é a fé que gera o milagre. Quando a Valéria testemunhou hoje acerca da cura da sua sobrinha, amém. Amém. Porque nós cremos, quando ela colocou lá no grupo da Gólgota, orem pela minha sobrinha. A Michele também compartilhou, né, de uma amiga dela que também estava na UTI lá e praticamente poucas chances de vida. E a gente orando, é porque nós cremos já. Nós já cremos que Deus pode operar. Aí Deus opera o milagre. Amém? Eu passei a crer mais em Deus? Não. Isso só foi a consequência óbvia da minha fé num Deus que tudo pode e que é soberano sobre todas as coisas. Amém? Então aquela multidão, na maior cara de pau, chega para Jesus e fala assim: Senhor, qual o sinal que você vai apresentar aí? Qual vai ser o show do dia? Vamos lá, porque essas pessoas estavam ali atrás de show. Elas queriam um espetáculo da parte de Jesus. Daí eles argumentam o seguinte: olha, os nossos antepassados, eles comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então ali você vê a expectativa deles. A expectativa deles era que Jesus fizesse mais ou menos o mesmo milagre que havia acontecido no deserto por meio da vida de Moisés. Eles queriam que Jesus, que sinal miraculoso, eles queriam que Jesus falasse alguma coisa e caísse maná do céu ali. Aquele milagre da multiplicação não havia sido suficiente e eles estão então propondo isso. Daí Jesus fala o seguinte para eles: olha, não é esse pão que vocês precisam. Não é esse tipo de coisa que vocês precisam. Não é ver coisas sobrenaturais que vocês precisam. Vocês precisam crer em mim. Porque eu sou o pão do céu. Eu sou o pão que alimenta vocês. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu e em quem vocês precisam verdadeiramente crer. Porque sou o único e não é milagres. Não é o sobrenatural. Não é ver coisas que vocês precisam, mas vocês precisam comer de mim, que sou o pão que dá sentido, que os fortalece,
que os preenche e que mata a fome da vida de vocês. É a mim, não é essas coisas que vocês precisam. E ele fala assim que ele é o pão que desceu do céu e é o pão que dá vida ao mundo. E aí é interessante porque essa palavra mundo é uma palavra que causa assim bastante complicações na teologia. Causa uma divisão muito grande na teologia, porque alguns, quando a palavra fala mundo, entendem que é literalmente todos os seres humanos do mundo. Todos os seres humanos, literalmente. E uma outra ala da teologia entende que não. Quando fala mundo, está falando do nome de um modo genérico, mas que não necessariamente isso implica em exatamente todas as pessoas do mundo. Ou seja, Jesus ele é o pão que alimenta o mundo, mas e quem que ele alimenta? Quem é o mundo que ele alimenta? O mundo que ele alimenta é aqueles que comem dele. Amém? Certo? Quem não come dele, não tem vida. A vida que esse pão que vem da parte de Deus proporciona é somente aqueles que comem o pão verdadeiro. Ou seja, quem não come o pão verdadeiro permanece com fome. Tem a sua vida com fome. É por isso que pega e larga. Porque comeu do milagre, mas não comeu do pão verdadeiro. Viu coisas, mas não comeu do pão. E continua faminto por não comer do pão. Aí no versículo 34, eles rapidamente disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Quando eles percebem que aquele pão alimentou eles falam, Senhor, a gente quer viver essa sensação sempre. A gente quer esse pão que alimenta sempre. Eu quero isso na minha vida, é o que eles dizem. Aí, meus queridos, Jesus, a partir do versículo 35, diz assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aquele que vem a mim. Aquele que vem a mim. Aquele que de mim se alimenta nunca terá fome. Por que nós vivemos com fome? Por que nossa vida muitas vezes é um vazio existencial muito grande? Porque nós não comemos dele. Por isso que a gente tem enfatizado tanto aqui nessa igreja, nesses últimos domingos, sobre a importância da vida de oração, da vida de busca. Não o milagre, buscar Deus, a presença de Deus. Eu sempre tive para mim assim uma regra muito básica na fé. Teve um texto para mim que sempre foi um texto assim que foi leitura diária, um texto cravado no espírito e que é um texto que move a vida. É um texto assim que você molda a sua cosmovisão, você molda tudo que você faz na vida, você molda nele. E assim, ele é suficiente para mim nesse aspecto, porque ele diz tudo para mim. Ele fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Buscai em 10º lugar. Não. Buscai em 5º lugar. Buscai o dia que der. Buscai qualquer hora. Buscai no dia que sobrar um tempo. Buscai quando você estiver bem velhinho, com o pé na cova, não tem mais nada para você fazer na tua vida, daí você busque. Não. Buscai onde? Em primeiro lugar. É a primazia da minha vida, é o primeiro lugar. Busque
em primeiro lugar. É a prioridade acima de todas as prioridades. É a prioridade acima de tudo. É o reino dele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí fala o quê? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. É porque eu busco Ele em primeiro lugar. É porque Ele é a primazia da minha vida que as demais coisas são acrescentadas. Aí às vezes a gente está desesperado por causa de dinheiro. A gente está preocupado com o dia da manhã, porque não sabe o dia da manhã. A gente fica desesperado, inseguro. Mas Deus não está em primeiro lugar. A gente procura por nossos esforços, a gente procura de todas as formas, de alguma forma, suprir a nós mesmos, mas a gente nunca entende que, em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Vá para o teu secreto com Ele, busque Ele, busque Ele, busque Ele, busque Ele. Primeiro, número 1, é o número 1. No meu tempo de igreja presbiteriana, a gente falava assim, reunião de oração, estou lá. Não tem reunião de oração da igreja? Onde é que tem? O pessoal da Quadrangular vai toda sexta-feira. Eu vou lá, eu estou lá. Os jovens faziam campanha de 9 semanas, orando no monte. Nas sextas-feiras faziam. Iam 3 ônibus lotados de jovens da igreja Quadrangular, por meio do mato, e estava lá no meio um presbiteriano perdido. Um presbiteriano lá no meio deles, orando. Orar. Sexta-feira era reunião de oração na minha igreja. Tinha 4 pessoas, toda sexta-feira. O pastor e a esposa dele, e um presbítero e a esposa dele, e eu. Toda sexta-feira estava lá, orando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O resto, Ele acrescenta. Porque o teu coração tem Ele em primeiro lugar. Amém. Amém. Porque Ele é o pão da vida, é Ele que alimenta, é Ele que dá sentido a tudo isso. Eu quero pular para o versículo 48 em diante, e depois a gente volta. Ele fala assim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Aleluia! Aleluia! Se eu e você estamos morrendo, eu não estou falando de doença, mas morrendo existencialmente falando, morrendo espiritualmente falando, é porque nós não temos comido dele, meus queridos. Porque é uma promessa das Escrituras, não é uma promessa do pastor Pipe, não é uma promessa de nenhum pregador que existe sobre a face da terra, mas é uma promessa da palavra, que quando eu e você comemos dele, a nossa fome é saciada, amém? É isso que o texto está dizendo. Os outros pães, os outros tipos de alimento desse mundo, são alimentos perecíveis, você volta a ter fome, mas quando você come dele, aquilo te alimenta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aleluia! É somente quem come dele que vive para sempre, meus queridos. Vive para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia! É somente quem come da carne dele e bebe do sangue dele ressuscitará no último dia nele. Amém?
Então a pergunta que eu deixo para mim e para você é essa: nós temos comido dele? Temos comido da sua carne, temos bebido do seu sangue todos os dias? O que tem alimentado a nossa vida? O que tem alimentado a minha e a tua vida? Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém. Viverá por meio dele. Aleluia. Esse é o sentido da vida cristã. Esse é o fundamento da vida cristã. Amém? Repita comigo assim: portanto, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Agora já não sou eu mais quem vivo, porque eu como dele, me alimento dele, eu vivo por ele. O meu movimento é por ele. As minhas escolhas são por ele. O meu andar diário é por ele. Tudo é por ele. Não tem nada nesse mundo que pode roubar isso, porque é por ele. Ele é tudo. Ele vive em cada um de nós. Vive. Vive. Não é um pensamento, não é um conceito, não é uma filosofia, não é uma doutrina. É uma realidade que Jesus vive em mim e em você. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora volta lá no versículo 36, e olha que interessante que é tudo isso. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas o que aconteceu ali? Mas ainda não creem. Vocês são incapazes de crer em mim. Por vocês mesmos. Vocês podem ver milagre para tudo que é lado. Vocês podem ver anjo à esquerda, à direita. Vocês podem ver cegos enxergarem. Vocês podem ver paralíticos andarem. Vocês podem ver mortos ressuscitarem. Vocês não crerão. Vocês não têm essa capacidade de crer. Aí quem crerá? É a grande pergunta. Se ninguém tem a capacidade de crer, quem crerá? Olha o que diz a partir do versículo 37. E aleluia por causa disso. Todo o que o Pai me der, virá a mim. Aleluia. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Aleluia. Aleluia. Porque a gente tem essa fé, meus queridos. Aleluia, porque o texto está dizendo o que para mim e para você? Que é da vontade do Pai, que aqueles que o Pai deu para ele. Estou dando essa cadeira aqui para você, ó. Segura a cadeira, pega a cadeira aí. Eu estou dando essa cadeira. E eu vou dar uma ordenança, falar assim, olha, você não largue essa cadeira por nada. Você não perca essa cadeira. O Alex é um homem pecador, pequeno, que é incapaz de cumprir, por exemplo, isso que eu estou dizendo. Mas lembre-se que nós estamos falando do Senhor Jesus, do Rei dos Reis. E a vontade do Pai, pode soltar agora. Muito bem, tem uma coroa no céu já.
Mas o Pai deu uma ordenança ao Senhor Jesus. Olha, eu vou te dar uns e você não os perca. Quem que está cuidando de quem? Jesus. Vocês acham que ele pode perder você? Vocês acham que Jesus não tem a capacidade de cuidar de cada um de nós? Ele fala, vocês não creem, mas aqueles que o Pai me der, aqueles que o Pai me der, que o Pai me der, a vontade dele é que eu não perca nenhum daqueles que ele me der. Nenhum deles irá se perder, porque é eu quem cuido deles. E é esses que ele vai guardar até o final e que ele irá ressuscitar no final. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Pulem os versículos, vão para o versículo 44. Olha só o que diz o texto. Antes ele falou o quê? Vocês viram e não creram. Daí ele diz assim, ó. Ninguém, absolutamente ninguém. Vocês estão entendendo o que é ninguém? Quer que eu repita mais 10 vezes? Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou não o atrair. Vocês estão entendendo? Que se você hoje está aqui, meus queridos, é porque o Pai o atraiu aqui. Se um dia você está em Cristo, é porque o Pai atraiu você. Dentro da teologia, chama graça irresistível. Ela te atrai. Vai fazer um joguinho de sedução lá, ó. E vai te atraindo. O Pai faz isso. O Pai o atrai até Ele. O texto está dizendo assim, ninguém pode vir a mim. Ninguém vem. Se o Pai não atrair. É o Pai que o atrai. O Pai o pega. E o Pai o traz até Ele. O texto está dizendo. 45. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então a lógica do argumento, ela obedece o seguinte. Entendam comigo. Pão de Deus, que é Jesus, ele dá vida a todos os que creem. Amém? Todos os que creem recebem essa vida. Jesus é o pão da vida. Quem vem a Jesus jamais terá fome e jamais terá sede. Somente virá a Jesus aqueles que o Pai trouxer até Ele. Amém? Ou não? Alguém vai mudar a Bíblia aqui? Tem alguém aqui que fala, não, Pipe, eu não concordo. Essa parte da Bíblia eu vou rasgar e jogar fora. Porque eu não concordo. Eu acho que fui eu, um belo dia eu estava em casa e eu decidi seguir Jesus. Do nada, por mim mesmo. Eu lembro que eu odiava crente, eu tinha raiva de crente, eu tinha raiva do Evangelho, eu não gostava do Evangelho, eu não gostava de falar de igreja, eu não gostava desse papo de crente. E um belo dia eu acordei, eu quero Jesus. Não, não foi assim. Sem eu perceber, eu fui atraído pela graça de Deus. E quando eu me vi, eu estava entregando a minha vida para Cristo naquele dia. Então somente virá Jesus aqueles que o Pai o der. E quem vem até Jesus jamais será rejeitado. Porque foi o Pai que trouxe. Se o Pai o trouxe, Jesus não vai rejeitar. E por que não será rejeitado? Por que não será rejeitado? Porque foi o Pai que trouxe. Então, se o Pai o trouxe, Jesus está para fazer a vontade do Pai. Amém? Essa é a vontade do Pai. E Jesus, então, veio para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que Jesus não perca nenhum dos que o Pai deu a Ele. E estes que o Pai lhe der, Ele os ressuscitará no último dia. Amém? Ou seja, a minha e a tua vida estão seguras nele. Aleluia.
E aí, meus queridos, eu respeito totalmente a tua visão teológica e você tem a opção, obviamente, de discordar de mim, escolher outras coisas para acreditar. Mas deixa eu falar para vocês, existem dois caminhos no que se refere à teologia. Existe uma teologia que afirma uma coisa e uma outra teologia que afirma uma outra coisa, certo? Esse lado da teologia aqui afirma o seguinte, que a coisa depende de mim. Um dia o evangelho foi me apresentado e eu quero, não quero, quero, não quero, quero. O pai estava só de vaquinha do presépio, assim. Quero, não quero, não, quero. O outro, não quero. Primeira coisa, já tem um problema aí, porque todos que vêm porque o pai traz. Se o pai não trouxer, não vem porcaria nenhuma. Então, se veio, foi porque o pai trouxe. Nessa que o pai trouxe, Jesus não o rejeitou, mas ele quer rejeitar Jesus. Certo? Mas, digamos que Jesus não rejeita e ele recebe Jesus. Então, agora ele deu mais um passinho para frente. Certo? Aí o seguinte, o texto fala que aqueles que o pai trouxer para Jesus não vão se perder, porque é da vontade do pai que nenhum deles se perca. Porém, Jesus não tem soberania sobre a vontade dele. Então, se ele quiser se perder por si mesmo, ele pode. Certo? Então, a qualquer momento, ele está caminhando na fé e ele pode chutar o balde e não querer mais saber dessas coisas. Portanto, Jesus perdeu ele. Certo? Jesus perdeu ele. E aí, se Jesus perdeu ele, lascou. Ele escolheu isso, morre, vai para o colo do capeta. No último dia, não vai ressuscitar e não vai para o céu. E aí tem algumas vertentes dentro disso aqui que dizem também o seguinte, não, mas o cara sai de Jesus, daí um dia ele decide, não, mas deixa eu voltar. Aí Jesus, você voltou, mas agora eu vou guardar você. Daí de novo ele se desvia, perdeu de novo, Jesus perdeu o cara de novo, perdi de novo. Aí ele volta de novo, Jesus acha ele, não, mas agora eu vou completar a tua obra, beleza? Aí ele de novo ele se desvia, perde, e aí fica nesse vai e vem, parece mulher de malandro, né, cara? Fica indo e voltando, e Jesus não cuida dele direito. Não cuida. Jesus não é soberano sobre a vida dele. Não é senhor da vida dele. Ele uma hora ele come, uma hora não come, ele não sabe o que é da vida. Essa é uma teologia, ponto. A outra teologia diz o seguinte, Deus, o Pai, traz ele até Jesus. E fala o seguinte, olha, você cuida dele. Ele não falou assim, ei, você aí, ó, fica nos braços dele. Não sai daí não. Estou ouvindo, menino? Você é um sem vergonha, mas não sai de perto do teu irmãozinho mais velho. Fica aqui. Não, o texto diz que Jesus, o Pai traz até Jesus. E Jesus fala que aqueles que o Pai trouxer até ele, sem exceção alguma. Não há exceção alguma no texto. Todos que o Pai trouxer até ele, ele não deixará que se percam. E ele os ressuscitará no último dia. Aleluia! Pergunta para mim qual delas eu creio. Hein? Pergunta para mim qual delas é a mais bíblica. Eu já estive nesse caminho, meus queridos. Eu sei o que é a tortura de achar que perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Mas faz muito tempo que eu ando aqui, ó. Numa convicção diária de que todos os dias quando eu acordo eu falo assim, Senhor Jesus, obrigado, porque não depende mais de mim. Aliás, nunca dependeu de mim. Porque eu era igual àquela multidão. Eu não acreditava em nada. Mas eu fui atraído. E hoje eu creio. E por acreditar, eu creio que o Pai me trouxe. E eu creio que agora o meu irmãozão mais velho, que é Senhor da minha vida, cuida de mim e cuidará de mim até o fim. Então eu não tenho medo de amanhã, eu não tenho medo de nada. Simplesmente eu descanso na minha salvação, aleluia. O autor de Hebreus, ele fala acerca do 7º dia, ele fala, resta um repouso para o povo de Deus. E que consiste nisso é a salvação. A salvação é um descanso, meus queridos. A salvação é um lugar que você entra e você descansa no colo do Senhor Jesus. Cuidado por Ele.
cercado pela sua graça, pelo seu amor. Certeza, convicção de que de lá nunca, ninguém jamais te tirará. Baseada numa promessa de obedecer à vontade do Pai, que é cuidar de você até o final. Porque quem trouxe você para Ele não foi você mesmo. Quem trouxe você para Ele não foi você mesmo. Quem trouxe você para Ele foi o Pai. O Pai trouxe você para Ele. Por causa disso você está nele. E estará para todo sempre. E no último dia, Ele ressuscitará. Amém. Amém. Essa é a convicção. Agora, como eu falei, eu respeito a sua escolha. Quiser viver aqui no caminho da malandragem, à vontade. Quiser acreditar que Jesus não... que as tuas vontades são maiores do que a soberania de Deus. Boa sorte no caminho. Boa sorte. E você consiga por si mesmo. Versículo 46, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. A partir do versículo 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Aleluia. É porque o Pai. Jesus não tinha crise com isso. Nós temos. Nós temos altas crises para entender isso, teologicamente falando. Como isso acontece em Deus, como isso funciona em Deus, eu não sei como é que isso funciona em Deus. Mas Jesus sabia que aqueles que o Pai deu para ele não iam se perder. Mas tinha um no meio deles que não tinha sido o Pai. Ele tinha escolhido para caminhar ali. Esse estava no meio para um propósito. Mas não eram os seus. Não estava incluso entre os seus. Estava ali. Mas não era dos seus. Por isso, o texto fala, por isso eu lhes disse, que se o Pai não trouxer, ninguém pode vir. Querido, se você crê e você está aqui hoje, seja grato. Porque não depende de você. Levante suas mãos e glorifique a Deus assim, Deus, obrigado, porque não depende de um fracassado como eu. Obrigado porque não depende do poder das minhas escolhas, de quem eu sou, mas somente da tua graça irresistível que me atrai e me salva. Aleluia. Glórias a Deus por isso. E essas palavras então escandalizam aquele povo. E aí no versículo 66 diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? A multidão vira as costas diante daquilo que estava ouvindo. Olha, não vai mostrar milagrinho? Não. Não vai ter pão que vai do céu? Não. Vamos ter que se alimentar de você? Sim. Então não quero. Vocês não podem vir a mim se não for pelo Pai. Ah, então não quero. Eu quero viver algo que eu tenha o controle. E aí Jesus vê a multidão indo. Vocês veem na hora assim o que acontece com Jesus, o texto diz. O texto diz o seguinte, que Jesus vai para um cantinho ali
e começa a chorar. Dá uma crise de choro em Jesus ali, porque a multidão abandonou ele. Acontece isso ali? Não. Por quê? Porque ele sabe que aqueles que o Pai traz, permanece. Porque é o Pai que trouxe. Aí Jesus não tem nenhuma crise, ele ainda pega e vira para os seus e fala assim, vocês também querem ir? Ele olha para os 12 ali e fala, querem ir? Pode ir. Vão. Não tem crise. Jesus não tem uma crise existencial, uma crise teológica, uma crise filosófica, uma crise de justiça. Ele não tem nada, ele só fala, quer ir? Pode ir. À vontade. Vão. E aí Pedro traz uma resposta fascinante, que certamente não é por meio dele. E Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Aqueles que comem do pão da vida, que comem porque o Pai o trouxe, e vocês têm comido do pão da vida, o Senhor Jesus os guardará até o final. Porque o Pai os escolheu. E é da vontade do Pai que nenhum de vocês se perca. Portanto, nós estamos seguros nele. Amém? Amém, meus queridos? Acho que talvez na nossa vida a gente precise caminhar mais nessa consciência, né? É difícil para mim, às vezes, como pastor, ver pessoas saindo da igreja, pessoas não querendo mais saber do Evangelho. Mas é engraçado que eu tenho essas crises e o Senhor Jesus não tinha. Para o Senhor Jesus estava tudo nos conformes. Ele sabia que aqueles que creem e estão nele não podem ser perdidos. E aqueles que se perdem é porque não foram trazidos pelo Pai. Estavam ali, sei lá, achava legal o louvor, gostava de alguns amigos, às vezes estava atrás de milagres, atrás de sensações, mas não estavam ali por causa do pão da vida. Amém?